Eu quero já chamar também a Janaína Camelo para atualizar uma outra informação aqui. O Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornou mais 6 acusados réus por tentativa de golpe de Estado. A Janaína Camelo vai trazer as informações para a gente agora. Conte os detalhes do julgamento. Jana, bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Pois é, esse julgamento terminou agora. Foi relativamente rápido, né? Se a gente for comparar com o julgamento da denúncia do primeiro núcleo, que foi aquele que tornou réus Jair Bolsonaro e outros 7 aliados aqui no STF. Então, nesse núcleo 2, todos os ministros decidiram que 6 acusados devem virar réus aqui no Supremo Tribunal Federal e agora vão responder a uma ação penal. Quem são esses? Aqueles que fazem parte do chamado núcleo 2, né, que segundo ali a denúncia, a Procuradoria-Geral da República, seriam aqueles que teriam gerenciado as ações para manter Jair Bolsonaro no poder, mesmo depois de derrotado nas urnas. Então, quem são eles aí, Evandro? Felipe Martins, que foi assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro, Silvinei Vasquez, que foi diretor da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Câmara, coronel reformado do Exército e foi assessor especial de Bolsonaro na presidência da República, Fernando de Souza, que é delegado da Polícia Federal e foi secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública aqui do DF, Marília de Alencar, que também é delegada da Polícia Federal, foi subsecretária de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Ela e o Fernando trabalharam junto com o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça e foi secretário de Segurança Pública aqui no DF. E também Mário Fernandes, também agora vai virar réu aqui no STF, general do Exército. Ele foi secretário, foi o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República e foi apontado como aquele que teria ali elaborado uma das minutas de golpe encontradas ali com relação a essa suposta trama golpista, uma minuta, inclusive, que tinha ali a previsão de assassinar o presidente Lula, Alckmin e também Alexandre de Moraes. E aí, Evandro, no seu voto, o ministro Alexandre de Moraes ele voltou a mostrar aquele vídeo dos ataques do 8 de janeiro, uma apresentação que ele mostrou no julgamento da denúncia do núcleo, inclusive uma apresentação que foi questionada pelos advogados, mas o ministro mostrou ali dizendo que a materialidade, ali já se comprova que há materialidade dos delitos, dos crimes aí imputados a esses 6 acusados. Ele fez, inclusive, uma analogia entre os ataques do 8 de janeiro, quebra-quebra ali, como no caso, por exemplo, o vizinho ali, ele falando com aqueles que estavam presenciando o julgamento. Se vizinhos seus invadem a sua casa, destroem a sua casa, tentam te tirar do comando da sua casa, você pediria anistia a essas pessoas? A gente vai mostrar um trechinho da fala do ministro nesse voto dele, onde ele fala sobre a materialidade, a comprovação da materialidade desses crimes. A gente vai ouvir agora. Não há dúvida sobre a violência praticada em 2 dos tipos penais. A necessidade de se comprovar grave ameaça ou violência à pessoa. Cada um dos imputados e cada um dos denunciados terá toda a ação penal para provar que ele não participou. Mas não é possível se negar que houve no dia 8 de janeiro de 2023 a tentativa de golpe de Estado e que a materialidade é extremamente comprova, em virtude da sua violência, extremamente clara, com pessoas sendo agredidas, com pessoas sendo feridas. Agora, com relação à autoria desses crimes, o ministro disse que há ali para ele, né, e os outros ministros também acompanharam, há evidências ali satisfatórias para que eles sejam ali, respondam por esses crimes, mas que se eles vão poder ter todo o processo aí para comprovar que não foram autores desses crimes. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Ô, Segre, como é que você avalia a rapidez com que os ministros desta vez acolheram a denúncia da Procuradoria-Geral da República? Totalmente previsível, mas eu acho que o ministro, com todo respeito, deve ter olhado no vídeo dos assuntos da depredação de 2017. Aí você teve pessoas feridas. Em 2000 agora e 23, eu não lembro de ter visto pessoas feridas.
E cada dia eu me convenço mais, estou mais convicto que o dia 8 de janeiro era para ter acontecido, sim. O governo poderia ter evitado, mas não evitou. Eu não sei o porquê. Eu tenho a minha teoria, mas não importa muito isso. Mas era claro que ia aceitar, até acho que fizeram, vamos ouvir todo mundo, mas era absolutamente certo que iam ser aceitas as denúncias. E eu espero agora o resultado do processo nos Estados Unidos, em que pelo menos saberemos quem fragou o ingresso de Felipe Martins aí com nome errado, passaporte falso ou aquele que já tinha sido extraviado. Vai ser interessante, mas fica muito claro, cada dia mais a população está vendo que isso é uma questão política e que não vejo nenhuma diferença, vamos colocar igual, não vejo nenhuma diferença em 2017 e 2023, mas tem uma clara diferença na questão política. Ô Pepe, quero te ouvir, um minutinho para você. Não, assim, tem uma diferença muito clara, porque em 2017 não existia a lei, né, contra o atentado democrático do direito, né. Em 2021 foi aprovada a lei pelo governo Bolsonaro. Mas assim, eu reforço o que você colocou aqui. A prisão do Felipe Martins, estou fazendo com esse menino Felipe Martins, é um absurdo, né, e não encontra nenhum amparo legal, né. Prender uma pessoa por 110 dias sem denúncia é um absurdo. Prender uma pessoa, né, tendo dúvida se ele de fato viajou para os Estados Unidos ou não, é um absurdo e é uma postura completamente equivocada e abusiva. Falar que não pode ir no julgamento e ameaçar ele, que se for filmado por terceiro, ele iria de volta para a prisão, mais uma vez, é uma postura completamente absurda e ilógica. Ainda bem que o Alexandre de Moraes voltou em relação a esse aspecto. Deixar o Felipe Martins preso ainda, né, sendo que os outros estão livres do julgamento, é uma questão absurda e ilegal. Deixar o Felipe Martins preso, na minha opinião, sendo ele um assessor do terceiro, quarto escalão, sem nenhum tipo de condição de dar o golpe de Estado, também é uma questão absurda e ilegal, na minha opinião. Há pouco nós estávamos discutindo o julgamento do Supremo Tribunal Federal para o acolhimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República referente ao grupo 2 dessa apuração sobre suposta tentativa de golpe de Estado aqui no país. Núcleo que conta, inclusive, com o assessor especial de assuntos internacionais do governo de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, e outros integrantes que, segundo a Procuradoria-Geral da República, estavam montando toda a estrutura para que o golpe fosse, de fato, efetivado. Eu quero ouvir os nossos amigos aqui que não participaram no bloco anterior sobre esse julgamento. Zé Maria Trindade, foi um julgamento muito mais rápido do que acompanhamos no Núcleo 1, que tinha ali Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, claro, pessoas muito mais próximas e, digamos assim, maiores no governo anterior. Mas como você vê os argumentos que foram apresentados pela defesa e aquilo que fez o Supremo Tribunal Federal? Ouvir a defesa e dizer, mas não é isso que vamos acatar. Nós vamos sim ouvir o que diz a Procuradoria-Geral da República. Fala, Zé. Eu conversei com 2 advogados de defesa e eles são claros. Nós temos que apresentar uma defesa jurídica com argumentos jurídicos, mas trata-se de um julgamento diferente. E perigosamente esse julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal entra em escala industrial e vai ficar cada vez mais rápido. Veja bem, entraram para este banco dos réus, que já está com 14 integrantes da cúpula do governo passado, do ex-presidente Jair Bolsonaro, pessoas importantes no governo passado. 2 diretores das principais polícias do país, o diretor da Polícia Rodoviária Federal e o diretor da Polícia Federal, ex-diretores, né? Além disso, um general, um coronel, pessoas importantes do governo passado, sem contar os que já estão lá no banco dos réus, somando, portanto, 14. Foram 8, agora mais 6 para o banco dos réus. E a gente vê claramente que há uma confirmação daquela tendência de que todos vão virar réus e que todos vão ser condenados pela primeira turma. Não adiantou ali a fala do ministro Luiz Fux dizendo, olha, esses não deveriam estar aqui, nós estamos julgando como se eles ainda fossem do governo, se eles ainda fossem poder. Se fossem do poder, seriam julgados pelo plenário principal do Supremo Tribunal Federal, para se ter uma ideia, mas foi por unanimidade, E aí mostra realmente que há uma indicação de que a condenação deve mesmo acontecer e neste ano, ou seja, de uma forma muito rápida. Esses advogados dizem que não há como fazer uma defesa completa só juridicamente, mas que é preciso
apresentar a defesa jurídica. A expectativa era de que seria um momento diferente, uma nova postura, um novo clima diante do debate de anistia e divergências no Supremo. Mas não, a coisa está indo rápida e rápida demais. E o que me impressiona é que esses da cúpula estão sendo julgados na mesma linha, no mesmo processo, de alguns que apenas entraram lá e quebraram e que cometeram crimes, sim, quebrando e invadindo o patrimônio público. Eu acho que não deve ter anistia total, anistia para esses, né? Mas não consigo ver a mesma, o mesmo crime entre os que estão sendo julgados agora, alguns estavam até no exterior, né? E os que foram condenados a penas muito altas. Então, é um julgamento diferente. Fala, Gani. Concordo com o Zé, inclusive não só eu concordo com o Zé, mas a famosa revista The Economist, né, traz exatamente todos esses questionamentos. Então, deveria ser um julgamento no plenário e não apenas na primeira turma. A revista também, em sua coluna, traz que alguns ministros do STF têm poderes excessivos, falam demais, falam fora dos autos e, inclusive, se incomodaram com a própria crítica da revista, né? Rebatendo publicamente. Eu não consigo imaginar a Suprema Corte, por exemplo, dos Estados Unidos, preocupado com uma crítica eventual de um veículo de imprensa, que é do trabalho do jornalista é exatamente esse, né? Fazer críticas, ser uma espécie de quarto poder vigilante da sociedade. Mas a revista The Economist mostra todos esses excessos processuais e isso ficou evidente na prisão preventiva do Felipe Martins, onde a companhia aérea Latam deu lá provas de que ele tinha feito o check-in, a passagem aérea que ele utilizou, que ele comprou, ele estava no voo. A geolocalização do celular também mostrava isso, mas o entendimento foi de que nada disso aconteceu porque tinha lá uma inserção na imigração dos Estados Unidos, inclusive com a grafia errada e o número do passaporte supostamente errado, muito embora a geolocalização desse que Felipe Martins estava aqui no Brasil. Tanto é que depois de 6 meses a PGR mudou o seu entendimento e o ministro Alexandre de Moraes também. Mas e aí, o que a gente faz com esses 6 meses que Felipe Martins ficou preso injustamente? Que foi, Segredo? Lembrei de uma coisa. Hoje prestei atenção a alguns depoimentos, às defesas dos imputados, dos denunciados, e fizeram uma analogia muito interessante de que hipoteticamente existia essa minuta que pediu o estado de exceção, não? E para isso continuar avançando, era necessário convocar ao vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados e presidente da Câmara dos Senadores, o que nunca aconteceu. E fazia um paralelismo com 1963, me parece, não estou mal lembrado, presidência de Goulart, em que o presidente, na época, Goulart, solicita ao Congresso o estado de sítio através de uma metodologia exatamente parecida com a que se está investigando, poderia ter sido tentada. E naquele momento que deu um avanço no processo que hoje está, um avanço porque foi solicitado ao Congresso o estado de sítio, a determinação do estado de sítio conforme a Constituição. E naquele momento o Goulart não teve nenhuma denúncia nesse sentido. Ou seja, trazendo um paralelismo de situações parecidas, e basta ir na história, naquele momento era uma questão constitucional. Nesse momento, mesmo com o rito eventualmente constitucional que não foi colocado, agora sim estaria sido denunciado como um Estado violento ou Estado de Direito. Eu preciso seguir aqui. Eu só vi que você discordou de algum ponto. Rapidamente. Não, rapidamente. É incomparável, né, de 63 com o que aconteceu no ano passado. Eu até concordo com você no ponto que é difícil você identificar em alguns casos que algumas pessoas estão sendo acusadas efetivamente o golpe de Estado. Mas é bom lembrar que a minuta do golpe, né, quer a gente queira ou não, estou emitindo um juízo de valor, né? Foi por conta das eleições fazer intervenção no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, né? Completamente diferente do caso do Jango em 63, né? Não dá para comparar um fato com o outro.